Algumas são rápidas aparições, outras únicas em determinados lugares, mas todas elas têm em comum é que são pouco conhecidas. E não estamos falando de coisas de outro mundo, mas sim de fenômenos raros. Bom, e eu sou Clilton Marques e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Halo de 22 graus. Halo solar lunar e também chamado de halo de 22 graus, que é um fenômeno óptico onde ao redor do Sol ou da Lua aparece um círculo de luz, que é a principal característica desse fenômeno. E tem esse nome por conta do raio do círculo que fica ao redor, que é de aproximadamente 22 graus. E tem uma crença popular que cita: círculo ao redor da Lua significa que vem chuva. E tem verdades nessa frase, pois realmente as nuvens Cirrus vem antes de fortes chuvas ou tempestades. Aí você me pergunta, tá, Clilton, mas o que essas nuvens têm a ver com esse fenômeno? Com o céu cheio dessas nuvens Cirrus, vai ser um fator bem importante para o fenômeno acontecer. Funciona assim, são nuvens altas e finas, que flutuam por volta de 6 km de altura. E na sua superfície vamos ter milhões de pequenos cristais de gelo. E assim teremos a decomposição da luz branca, que vai acontecer quando ela refrata. Ou melhor, quando a luz passa de um meio para o outro, mudando assim sua velocidade de propagação. E são causados tanto por essa refração quanto pela reflexão, que é quando a luz também é refletida por milhões de pequenos cristais de gelo que estarão presentes nela. E dessa maneira teremos a decomposição da luz em diversos raios de luz, e cada um vai ter uma cor diferente. Juntos, serão o conjunto das cores que compõem um arco-íris. E a divisão da luz pode ser observada nessa imagem da luz branca depois de atravessar um prisma de vidro. E assim forma-se o círculo de luz ao redor do Sol ou da Lua, que é chamado de halo, mas também pode ser chamado de glória. E um fenômeno raro que também possui halo é o fenômeno de Broken, que já citamos na parte 1 desse quadro do canal, onde eu vou deixar um card aqui para vocês assistirem depois, beleza? Raios vermelhos, Red Sprites. Esse é um fenômeno elétrico atmosférico que ocorre durante tempestades e acima das grandes nuvens. Red Sprites ou raios vermelhos não é um fenômeno muito conhecido e quando aparecem duram apenas um pouco mais de 1 milissegundo. Muito rápido, né? E isso acaba dificultando estudá-los e também observar por conta que ele tem essa duração muito curta. E não faz muito tempo que eles foram confirmados, onde no século XX, geralmente, quando eram avistados por pilotos, eram citados como relâmpago acima das tempestades. E realmente eles surgem acima de tempestades intensas. E essas descargas elétricas se desenvolvem entre a estratosfera e a mesosfera. E quando cai um forte raio de carga positiva entre a nuvem e o solo, pode acontecer uma ruptura elétrica, que aciona os sprites vermelhos. E só para a gente ter uma melhor noção, eles ocorrem em uma altitude bem elevada, a cerca de 80 km de altura, e pode ter cerca de 50 km de diâmetro, e possui geralmente a cor vermelha, e para fotografar um desses, você precisaria estar longe da poluição luminosa, com o céu escuro, e ter uma visão de uma tempestade que esteja distante. E é claro, ter que ficar bem atento para não deixar passar, pois serão rápidos clarões. Agora uma curiosidade é que estudiosos citam que os sprites vermelhos, além de ocorrerem na Terra, podem acontecer em outros planetas, que têm também atmosfera. Por exemplo, desde a passagem da sonda Voyager 1 por Júpiter, sabemos que raios comuns ocorrem com uma determinada frequência em sua atmosfera. E em 2020 foi confirmado que em Júpiter elas podem acontecer, depois de estudarem os dados da espaçonave Juno, da NASA. Larva azul. Normalmente, vulcões possuem a larva alaranjada ou avermelhada, certo? Porém, tem um vulcão chamado Kawaijin, que fica na Indonésia. E adivinha só, ele tem uma larva azul. E sendo mais específico, é um complexo vulcânico composto por um grupo de estratovulcões. Fisicamente, sua larva não é tão diferente dos outros estratovulcões, onde ela tem um movimento lento e uma temperatura mínima de mais ou menos 600 graus Celsius. Porém, tem algo que chama atenção, que é a sua larva da cor azul fluorescente. E fica mais impressionante ainda ao anoitecer, que fica bem mais visível aquilo. A sua larva deveria ser laranja, porém tem um detalhe que influencia essa mudança de cor. Então vamos lá. Sabe a cor das erupções? Elas podem indicar a quantidade de energia que está sendo liberada. A coloração avermelhada, por exemplo,
indica baixas quantidades, e tons mais verdes, uma quantidade mais moderada, e finalmente o azul que estamos falando indica altas quantidades de energia. Aí você me pergunta, tá, mas o que gera esse azul, Clilton? Ele é o resultado da queima de bolsões de enxofre, que sairá das fendas vulcânicas junto com a rocha derretida. E ao fazer o que é chamado de teste de chama, é possível ver que a queima de diferentes elementos vai resultar em chamas com cores diferentes. Exemplo, o cálcio tem uma chama vermelha amarelada, o potássio uma cor lilás, o cobre uma cor azul esverdeada e o enxofre produz uma chama azul. E no caso desse incrível vulcão, teremos um enxofre, que será inflamado e sairá do vulcão por conta da alta pressão. E a erupção de lava vai liberar uma grande quantidade de energia térmica e trará essas chamas azuis. E embora pareça algum tipo de edição, é apenas o resultado de uma reação química dentro da caldeira do vulcão, e que traz um resultado magnífico ao anoitecer. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e fui!